Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Nos diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Podem sentar. Irmãos, nós estamos falando sobre o crescimento espiritual dos salmos. Já falamos sobre o que precisa tirar, o que precisa despojar e o que precisamos desejar para alcançarmos o crescimento. Se você observar o versículo de número 3 deste capítulo 2, ele vai dizer assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro, ele fala aos seus leitores da seguinte maneira: vocês como crianças recém-nascidas, desejam um genuíno leite, para que por eles vocês vão crescendo, para que haja crescimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Agora no versículo 4, ele começa dizendo assim: chegando-vos para ele. Ele começa o versículo 4 nos fazendo pensar, nos fazendo observar algo muito interessante, que o crescimento depende de uma aproximação de Cristo, porque chegando na sua raiz no grego indica uma aproximação familiar, indica uma associação íntima. Então nós logo observamos, ele está falando sobre, no versículo 3, sobre provar que o Senhor é bom, e agora ele diz: olha, nós precisamos nos achegarmos a Ele. E nós nos achegamos ao Senhor e provamos a sua bondade e vemos que o Senhor é bom. Quando nos aproximamos dele, nós vemos que ele é bondoso. Nós conhecemos de perto a bondade de Deus. Me faz lembrar do Salmo 34, quando Davi está diante de Abimeleque e ele se finge maluco e é expulso pelo rei Abimeleque. E aí ele vai dizer no verso de número 6 que ele clamou e o Senhor o ouviu. O salmista Davi no Salmo 34 está dizendo: Deus é bom, Deus nos ouve quando nós clamamos, quando nós nos aproximamos dele, ele nos ouve. E Pedro vai dizer aqui: chegando-vos para ele, nos aproximarmos dele. Este terceiro tópico deste ensino vai falar sobre a posição de Cristo, porque no primeiro ponto nós falamos sobre o despojamento do pecado, no segundo sobre a dieta espiritual, e agora neste terceiro sobre a posição que Cristo ocupa. A posição de Cristo, ela é fundamental.
Porque Pedro vai colocar Cristo numa posição maravilhosa. Pedro vai dizer assim: chegando-vos para Ele. E quem é Ele? Ele é a pedra que vive. Pedro vai dizer: rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra viva, a pedra que vive. Pedro vai dizer que Cristo é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Para eu entender isso aqui, eu preciso olhar a igreja como um edifício, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2. Um edifício, algo que está sendo edificado. E Paulo, quando escreve aos Efésios, vai dizer que está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, fazendo uma alusão aos ensinos dos apóstolos e aos ensinos dos profetas da antiga aliança. Paulo vai dizer que a igreja é um edifício, e o próprio Cristo vai dizer que este edifício não pode ser edificado sobre outro fundamento a não ser Ele. E Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Paulo vai dizer que nenhum fundamento pode ser colocado sobre este que já está posto. O fundamento da igreja é Cristo. A igreja não está fundamentada em homens. O crescimento da igreja não depende de homens. Porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: olha, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Paulo coloca os homens na posição de colaboradores da obra. Paulo coloca os homens na posição de trabalhadores desta obra. Paulo coloca os homens na condição daqueles que trabalham para que o edifício cresça. Mas este crescimento depende de Deus. Eu preciso entender que primeiro eu tenho que me achegar a Ele. Agora, que posição Ele ocupa? Porque a posição que Ele ocupa, ela é fundamental. Porque a expressão, a pedra que vive, irmãos, parece um paradoxo, porque a pedra não tem vida. E quando a Bíblia fala sobre a pedra, em alguns textos, ela está falando de forma figurada, ela usa um significado figurativo. Mas quando a Bíblia se refere à pedra de esquina, a Bíblia está falando sobre Jesus Cristo, a pedra angular. Vai dizer, na parte B desse versículo 4, que esta pedra que vive foi rejeitada pelos homens. E tem inúmeros textos aonde usa esta figura da pedra. E uma das figuras um dos textos que eu quero ler com você,
antes de entrarmos na pedra rejeitada, eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 11, quando Pedro, diante do Sinédrio, ele vai falar com os homens que ali estavam, e Pedro vai falar sobre esta pedra, porque eles queriam que os apóstolos parassem de pregar no nome de Cristo, parassem de anunciar a Cristo. E Pedro então começa a falar, quando são presos, começa a falar, e ele vai falar sobre Cristo, e no versículo 11 ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E Pedro vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro vai dizer que Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, aonde toda a construção, todo o peso da construção estava sobre ela. Toda a construção era edificada sobre esta pedra, sobre este fundamento. Não tem construção, não há igreja verdadeira se esta não estiver alicerçada em Cristo, se ela não estiver firmada em Cristo. Se o cristão não estiver edificado em Cristo, não estiver firmado em Cristo. A gente vê hoje muita gente firmada em homens, em líderes. Quando este cai, despenca todo mundo, porque é o alicerce deles. O alicerce da igreja é Cristo, a pedra que vive, a pedra que foi morta, mas que ressuscitou ao terceiro dia, continua viva, é o sustentáculo da igreja, é quem dá sustentabilidade à igreja. Jesus não é somente a pedra que vive, mas Ele é também aquela que dá vida, a força do cristão, o poder do cristão para proclamar a mensagem do Evangelho vem de Cristo. O seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor é Deus, e Ele é vivo e está presente, a pedra que vive, a pedra angular, a pedra de esquina. Agora perceba que Pedro vai dizer que esta pedra, ela foi rejeitada pelos construtores, pelos edificadores. E Pedro nos mostra aqui, na parte B deste versículo, duas linhas paralelas. Ele vai nos falar que a pedra, ela é considerada e ela é avaliada, primeiramente pelos homens e depois por Deus. Pelos homens ela é rejeitada, e segundo Deus ela é eleita e preciosa. Agora veja bem, porque
havia um teste. Toda a construção, os construtores ali, antes deles erguerem um edifício, eles faziam um teste nas pedras que eles iriam usar. Quando Pedro está falando sobre a pedra rejeitada, Pedro está usando a expressão grega apodedokimasmenon, que significa rejeitar depois de haver testado. Veja que Pedro está dizendo que Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, eles assim fizeram depois de haver testado, e aí não existe, e eu digo isso seguramente, não existe um erro maior de avaliação do que o que uma pessoa pode cometer na vida, que é avaliar quem é Cristo e depois disso rejeitá-lo. Os homens rejeitaram a pedra, e aí Pedro vai dizer que esta pedra que eles rejeitaram foi transformada em pedra de esquina, pedra principal. Agora, quando eu falo sobre a pedra rejeitada, que é Cristo, me faz lembrar de João capítulo 1. Veja o que diz João capítulo 1, versículo de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, rejeitaram. Paulo vai dizer da mesma forma em Romanos capítulo 1, e que no livro de Romanos, a partir do versículo 18, está ali o início da doutrina do pecado, na carta aos Romanos, que a rejeição a Deus, a rejeição ao conhecimento de Deus, foi o que fez Deus então deixar os homens viverem segundo as suas próprias vontades, as suas paixões. E Paulo vai dizer: homem com homem cometendo torpeza. Deus se fez conhecer, Deus deixou-se conhecer, Deus revelou-se ao homem, e Paulo vai dizer que tudo o que eles poderiam conhecer a respeito de Deus estava manifesto neles. A raça humana expressa, reflete, nos dá conhecimento sobre Deus, a natureza nos dá conhecimento sobre Deus, mas a humanidade rejeita Deus, os homens rejeitam Deus, os judeus rejeitaram a Cristo, e as pessoas dos nossos dias continuam rejeitando a Cristo, todo dia, com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua maneira de viver. Nós queremos viver a nossa maneira, nós não queremos viver segundo o padrão de Deus, os princípios de Deus. E todas as vezes que eu deixo de lado os princípios bíblicos para viver segundo a minha maneira, o meu jeito, a minha maneira de ser e o meu querer, e eu rejeito os princípios bíblicos, eu estou rejeitando a Deus.
E essa rejeição faz com que eles tropecem. É um construtor insensato. Recusam a Cristo, que é a pedra principal do edifício. Jesus, nos evangelhos, vai falar sobre dois homens que estavam edificando uma casa, porém um edifica sobre a areia, e Jesus o chama de insensato. E o que é edificar a casa sobre a areia? É edificarmos alguma coisa sobre algo que não dá sustentabilidade. Como as pessoas do mundo atual, como muitas pessoas em nossos dias, e por que não dizer, até mesmo como muitos crentes nos dias de hoje, que estão edificando as suas vidas sobre fundamentos que não dá sustentabilidade, que não dá firmeza, e estão querendo viver de qualquer jeito. Insensatos. Querem viver segundo o curso deste mundo. E João vai dizer que quem anda segundo o curso deste mundo, o amor de Deus não está nele. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João não está falando de pessoas, João está falando de sistema. Sistema mundano, sistema corrupto, sistema que nos faz querer levar vantagem em tudo. Esse é o sistema que o mundo vive, e que infelizmente muitos cristãos estão vivendo. Eu quero Cristo, mas eu quero Cristo à minha maneira. Eu quero Cristo, mas se tiver responsabilidade, então eu já não quero. Eu fujo. É moda hoje. Nós queremos o crescimento, mas não queremos pagar o preço para adquirir o crescimento, para crescermos. E para crescer eu preciso me aproximar de Jesus, rejeitar aquilo que me afasta de Jesus, tê-lo na minha vida como a pedra principal. E essa pedra foi rejeitada. E continua sendo rejeitada em nossos dias. Veja o que Jesus vai falar no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 21. Versículo 42 até o versículo 45. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos.
todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. 46. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Veja que Jesus fala algo interessante aqui, algo maravilhoso aqui. Jesus faz uma citação do profeta Isaías, quando ele diz: vocês não ouviram, nunca leram nas Escrituras sobre a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está citando as Escrituras. E por que Jesus estava citando as Escrituras? Porque os judeus conheciam, os fariseus conheciam. Jesus não estava falando de algo estranho para eles. Jesus estava falando do que eles conheciam. Nunca leram? Aí Jesus vai dizer: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Jesus fala de tropeçar, cair. Quando a Bíblia vai usar a expressão tropeçaram nele, ou tropeçaram na sua palavra, vai dizer que eles não obedeciam à sua palavra, tropeçavam naquilo que conheciam. Oh, irmãos, diante de Deus não vai dar para dizer: Senhor, eu não sabia, eu nunca aprendi sobre isso. Porque nós temos hoje a revelação de Deus completa. Nós temos a Bíblia Sagrada nas mãos. Deus já havia dito por intermédio dos profetas daquele tempo, os profetas do Antigo Testamento, dizendo que o povo perece porque lhes faltava o conhecimento. O próprio Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a nossa geração continua caminhando pelo mesmo erro, o erro de não conhecer as Escrituras, de tropeçar nas Escrituras. Por quê? Porque hoje para nós, em muitos lugares, o que importa é o oba-oba. O que importa é quantas profecias vai ter no culto. E tem muita gente hoje guiada por profecia. Eu não sou contra a profecia. Eu sou pentecostal, e quando Deus nos dá uma mensagem profética, nós profetizamos. Agora perceba uma coisa, entenda uma coisa, observe isso, que a profecia precisa obrigatoriamente ter princípio bíblico, padrão bíblico. Existe um modelo.
Mas a igreja de hoje, infelizmente, vem ao culto para receber, para buscar, não vem para dar, não vem para oferecer. Que lugar Cristo ocupa na nossa vida? Em muitos lugares hoje, em muitas vidas, melhor dizendo, hoje existe uma espécie de barganha com Deus, e de modo que se Deus não dá, então faz bico e abandona a igreja. Tchau. Porque quem abandona a igreja porque não recebeu nada de Deus, é porque nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Estava fazendo uma barganha com Deus. Eu vou para a igreja, mas o Senhor tem que me dar. E Deus não é marionete de ninguém. O que Cristo nos oferece é vida eterna, é salvação. Mas se isso acontece na vida de quem? Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Mas a nossa geração, assim como naqueles dias, tem rejeitado a pedra angular. Nós não queremos andar segundo os princípios da palavra. Aí Jesus vai dizer: quem cair sobre ela, ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Neste versículo, Jesus usa uma expressão que nós vamos falar mais detalhadamente mais para frente, mas que nos dá a entender sobre a pedra que rola do barranco e que cai sobre os andarilhos na estrada. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, no decorrer do estudo desta carta. O que eu preciso entender e o que você precisa entender é que Cristo precisa ocupar um lugar prioritário na nossa vida. Jesus precisa estar acima da minha esposa. Jesus precisa estar acima dos meus filhos. Jesus precisa estar acima da família. Jesus precisa estar acima do pai e da mãe. Eu não estou dizendo que você vai rejeitar a família. Eu estou dizendo que Jesus precisa estar acima deles. Jesus precisa ser prioridade na sua vida. Ocupar lugar de primazia, prioridade. O melhor lugar, o melhor tempo. Tudo de melhor. Você precisa entender que tem que se oferecer a Cristo. A nossa geração dá a Cristo o que sobra. Dá a Cristo o resto. Você pode ver, o indivíduo se acaba de trabalhar, toda a sua energia é gasta na fábrica. Resultado, não vem o culto. Resultado, chega em casa morto, não lê Bíblia, não ora. Qual é a prioridade? As coisas desta vida. Porque se fosse Cristo, ainda que estivesse cansado fisicamente, buscaria um tempo, um momento para ler a Bíblia, para orar, para se dedicar a Deus. Cristo virou secundário na nossa vida, irmãos. Se você parar para observar, a realidade da igreja hoje é medonha.
É preocupante. E nós achamos que está bem, que a nossa vida está uma maravilha. E não está. E não está. A gente precisa buscar de Deus, ter mais alegria para as coisas de Deus. O crente hoje tem animação para tudo, mas quando se fala em oração, em culto, em trabalho espiritual, trabalho que visa edificação espiritual, o crente já não tem ânimo mais. Não tem mais. As energias estão sendo sugadas fora da obra. Em um outro contexto, quando a Bíblia nos faz entender que a nossa energia precisa ser sugada aqui na obra, naquilo que diz respeito à obra de Deus, o trabalho do Senhor. Nós estamos invertendo valores. A igreja de hoje está invertendo valores. E dentro deste contexto, estamos rejeitando a Cristo. Cristo tem sido deixado de lado. Eles provaram Cristo e rejeitaram Cristo, e essa é a pior coisa que existe na vida do homem. Quando ele prova quem é Cristo e ele o rejeita. Não quero. Pastor, mas eu não saí da igreja. Eu não abandonei a igreja. E quem disse que para rejeitar Cristo precisa abandonar a igreja? Tem muita gente dentro das igrejas hoje perdidas. Não tem rumo. Não tem direção. Congrega e não sabe por que congrega. Se perguntar qual é a razão da sua esperança, ele não sabe dizer. Se perguntar por que ele serve a Cristo, porque Jesus é bom. É a resposta mais evidente de uma pessoa que não sabe o que está fazendo na igreja, que não sabe o que é servir a Deus. Por que você serve a Jesus? Por quê? Porque sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Eu nasci dentro da igreja. Meu pai e minha mãe me traziam para a igreja, mas eu nunca parei para pensar nisso. Por que que eu vou à igreja? Ou por que que eu sirvo a Cristo? Embora algumas pessoas pensem que ir à igreja é servir a Cristo. Associam ir à igreja com servir a Cristo. E como nós dizemos aqui, Zanzentigal. Servir a Cristo e ir à igreja é totalmente diferente. Existem pessoas que vão à igreja ou que vêm à igreja, mas não servem a Cristo. Rejeitaram Cristo. Servir a Cristo é quando eu tenho um encontro verdadeiro com Ele, quando eu rejeito tudo aquilo que me separa dele, tudo aquilo que pertence à velha natureza, e eu busco em Cristo, através das Escrituras e de uma vida de oração, saber o que é que Cristo quer para a minha vida. O que é ser edificado
falando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando eu leio Atos capítulo 1 e o versículo 1, que eu vejo Lucas escrever a Teófilo e dizer sobre o primeiro tratado que ele havia escrito, sobre tudo que Jesus fazia e ensinava. Eu busco saber, eu busco conhecer. O problema é que a igreja hoje não busca saber o que Cristo ensinou e o que Cristo fez. Nós vivemos de experiências dos outros, falamos o que os outros falam, pregamos o que os outros pregam, não buscamos conhecer nas Escrituras qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Resultado disso, uma geração fraca de presença, de poder e de intimidade com Deus, e pobre de conhecimento das Escrituras. E a minha preocupação é com a igreja do futuro, porque um dia eu passo, porque um dia você passa, porque um dia nós vamos passar. Aqueles que hoje são pastores, como eu e como outros, que estão na labuta diária da obra, um dia vão passar, e quem vai assumir o nosso lugar é esta geração que está vindo com estes modismos, e muitos deles antibíblicos, muitos deles ideias heréticas, ideias que não condizem com a verdade que Cristo ensinou nos evangelhos. E o que será dessa igreja? Porque estão distante do fundamento, estão edificando a casa em coisas que não dá solidez, em coisas que não traz solidificação para a igreja, para a nossa vida. São vidas que estão despencando e lá na frente estarão liderando. Eu me preocupo toda vez que eu paro para pensar no futuro da igreja. Eu me preocupo toda vez que eu paro para olhar, para orar pela igreja. Eu choro quando eu paro para orar pela igreja. Por quê? Porque o que está diante dos nossos olhos é uma geração distante de Deus e da Bíblia Sagrada. Uma igreja que rejeita quem deveria ser pedra angular, pedra de esquina. Queremos crescer, mas queremos crescer da maneira errada. Eu concluo a minha fala nesta noite com a avaliação de Deus com relação a esta pedra, porque eu falei sobre duas linhas paralelas. Uma, Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, mas por Deus é eleita e preciosa. Pedro vai dizer isso no final deste versículo 4, na parte C deste versículo 4. Enquanto os homens rejeitaram Cristo, para Deus ele foi escolhido. Para Deus ele era aquele em quem a sua alma se comprazia. Deus vai dizer assim: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, ou em quem me compraz. Deus tinha prazer. Aí você vai dizer: não, mas era Jesus, o Filho de Deus, mas ele caminhou na terra como homem.
Ele esvaziou-se da sua glória, se fez como homem, viveu como homem. Você vai ver Jesus chorar como um homem, Jesus ter fome como um homem, Jesus dormir como um homem, Jesus estar cansado como um homem, Jesus se entristecer como homem, Jesus sentir angústia no Getsemane, ele dizer: a minha alma está angustiada até a morte como homem, mas ele venceu. Por mim e por você, para mostrar para você e para mim que é possível vencer, se vivermos como ele viveu, se andarmos como ele andou, se praticarmos o que ele praticava. Enquanto os homens rejeitaram, Deus o elegeu, o escolheu. Cristo é o eleito de Deus, e nele somos eleitos, fomos escolhidos, alcançamos a salvação. Pedro vai dizer: chegando-vos para ele. Quem é ele? Ele é a pedra que vive, ele é aquele que os homens rejeitaram, mas que Deus o elegeu, o aprovou. E este morreu pela minha vida e pela sua vida, mas ressuscitou, e por isso estamos aqui. Amém? Fica de pé, por favor.